Voltamos com Vânia Penha Lopes. A convite do Fórum de Desenvolvimento do Rio, a professora Vânia realizou uma palestra sobre ação afirmativa, cotistas universitários e a busca da justiça racial. Vamos ver o que o diretor-geral da LERJ, Wagner Victor, falou sobre o tema. A gente retoma um processo da legislação de cota racial que iniciou no estado do Rio de Janeiro de maneira pioneira no Brasil em 2001 e foi recentemente renovado pelo próprio Legislativo Estadual. Então, trazer profissionais com experiência, inclusive com a visão de fora do Brasil, como a professora Vânia, é muito positivo. E, na realidade, esse é o papel que tem o Fórum, de discutir essas grandes questões, pegar a opinião positiva, a opinião contrária e, logicamente, contribuir para o crescimento da sociedade e até o próprio aperfeiçoamento da legislação vigente. Acho que é muito legal e muito interessante ver o nível das pessoas que participaram. Vânia, uma das questões interessantes que foi abordada nessa palestra foi justamente o desempenho dos alunos cotistas vis-à-vis dos demais alunos das universidades. Há dados concretos que apontam que na maior parte dos cursos eles têm um desempenho mais elevado, sendo cotas de raça ou também as cotas sociais, né, de renda. Qual a importância de olhar para esses dados e levantar essas informações para o avanço desse debate? Eu acho que um debate onde os lados estejam bem informados é mais produtivo do que um debate baseado em opinião própria ou chamado achismo. E a partir do momento que os dados estão disponíveis e nós temos acesso a eles, eu acho que é importante saber qual foi o resultado dessas políticas, né? Porque, como a gente sabe, a história da implantação de cotas universitárias no Brasil é cercada de controvérsia, de muito debate. E eu acho que pode haver um meio termo e pode haver um diálogo. Agora, a gente precisa estar informado sobre o que aconteceu. Então, a partir do momento que os dados foram disponibilizados em 2007, no caso da UERJ, e desde então várias outras universidades brasileiras que demonstram que os universitários cotistas realmente aproveitaram essa oportunidade e foram bem-sucedidos na sua maioria. Eu acho que isso engrandece o debate, também demonstra para a sociedade que é uma política que dá resultados, né? Você estudou, transformou em tema para os seus estudos a questão dos pioneiros da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e olhou mais qualitativamente, mais de perto a vida e os desafios de cada um deles para se formar a primeira turma dos alunos cotistas. O que você observou nos seus estudos? A dificuldade, o esforço que eles fizeram para conseguir se formar, porque, ao contrário do que diziam, que as cotas universitárias só iam alcançar os negros de classe média e os alunos de escola pública muito conceituada, na minha amostra, os entrevistados moravam em áreas menos favorecidas da cidade, do estado, a maioria moradores da Zona Norte, da Zona Oeste, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, e vários moradores de comunidades. Então havia a questão da baixa renda mesmo e de nem ter transporte, né? Me vem à mente uma que falava, eu tenho que pegar o trem, mas eu moro longe do trem, então eu ando até o trem, aí pego o trem, depois salto lá, mas aí eu não, na UERJ, mas aí eu não tenho dinheiro para comer todo dia. E então isso tudo é uma coisa que o conhecimento levou a uma mudança, né? Não, vai ser para um tipo de pessoas. Não foi esse o grupo que mais se destacou, assim, a maior quantidade que se utilizaram da política de cotas. Você continua tendo contato com alguns desses pioneiros?
Continuo alguns deles né, através de redes sociais e eu sei de pelo menos 4 que... Né, minha pesquisa foi em 2006, 2007, então já tem mais de 10 anos, que já se formaram, são professores universitários que fizeram doutorado. E isso eram pessoas que eram primeira geração de universitários. Então, houve uma continuidade. Isso entre os alunos de ciências sociais que eu estudei. Entre os dentistas, estavam clinicando, estavam fazendo especializações e pessoas que também tiveram dificuldade porque o material odontológico é muito caro nas universidades e ainda assim eles conseguiram superar, né? É um exemplo de superação. E alguns anos depois você fez uma releitura e lançou um livro em inglês falando confrontando, né, essa questão das cotas no Brasil e Estados Unidos. Assim, olhando a diversidade de um país e outro, e toda essa discussão, como ela é confrontada também, né? O debate que esse tema ainda gera até hoje, quais foram as suas principais conclusões desse livro? Eu queria publicar minha pesquisa em inglês porque não havia, né, um estudo assim. Existem artigos, uma monografia sobre cotas em inglês. E também porque a minha abordagem é implicitamente comparativa, porque como eu sou brasileira formada em ciências sociais, né, na graduação no Brasil, mas eu vivo nos Estados Unidos e sou formada em mestrado e doutorado nos Estados Unidos, eu consigo ter uma visão dos dois países, né? Eu sou nativa daqui, mas a maior parte da minha vida eu vivi nos Estados Unidos. Então, eu acho que eu consigo ter um olho clínico das duas sociedades ao mesmo tempo. E para esse livro em inglês, o que eu fiz foi falar como o Brasil e os Estados Unidos, como a raça é importante nos dois países, e eu disse que a raça age como um espelho, porque os Estados Unidos e o Brasil têm uma história de se compararem um com o outro desde pelo menos o século XIX. E a história era, o Brasil não é racista, os Estados Unidos são racistas. Tinha uma época que os negros americanos pensavam em vir morar no Brasil, porque não tem racismo lá, vamos nos mudar para lá. Não é bem o caso, né? Não é nada o caso. Mas, então existe isso. E o que está acontecendo desde que a ação afirmativa começou nos Estados Unidos, pelo menos desde então, 64, para cá, é que os Estados Unidos estão ficando mais parecidos com o Brasil, porque agora a classe tem ficado mais importante do que a raça nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a raça deixe de ser importante nos Estados Unidos, mas existe uma clara demarcação de classe entre os negros hoje em dia que não havia 50 anos atrás. E no Brasil, né, a partir do momento que o Brasil admite que a democracia racial é um mito, a raça está tendo mais evidência. Né? Isso não quer dizer que a classe tenha desaparecido, mas as pessoas no Brasil, hoje em dia, pelo menos estão mais abertas a até cogitarem da existência de racismo, isso tudo. Então, é importante ver isso, esses paralelos, essas diferenças, mas ao mesmo tempo respeitando as particularidades de cada país, né? Agora, há um caminho aí para essa questão mercadológica também, que até por conta da abertura de se assumir que não é mais que nós não somos uma democracia racial, abriu-se também uma série de oportunidades de mercado mesmo para olhar para essa população, que tem diferenças na textura do cabelo, tem diferenças muitas, enormes e que, na verdade, se misturaram muito e que é um contingente muito grande da população no Brasil. Então, a gente pode dizer que esse debate também se aproxima quando você fala de mercado, quer dizer que isso pode ser também um caminho para olhar para as pessoas poderem encontrar oportunidades até de empreender olhando para esse público? Eu acho que já existem, né? Porque eu me lembro de uma campanha dos anos 70, falando, era uma foto de uma família loura andando de bicicleta aqui no Brasil, aí falando, negro
negro escova os dentes, negro toma banho, né? Porque a propaganda no Brasil, até relativamente recentemente, nem tinha negro, né? Todo mundo, o Brasil era a Suécia. Talvez até mais sueco que a Suécia, porque tem moreno na Suécia, né? Então, do ponto de vista do mercado, do capitalismo mesmo, onde é que as pessoas que não se enquadram nesses garotos propaganda acham os produtos que elas precisam para viver as vidas delas, né? Então, é uma coisa que eu acho que começou a aparecer no fim do século XX, né? Nos anos 90, aquela revista Raça, e produtos para cabelo, e roupa, e todo tipo de coisa que eu acho que dá mais liberdade às pessoas também, né? Elas podem seguir ou não, mas há mais opções. E por último, essa questão do conflito, né? Quer dizer, sempre que se fala também das questões raciais no Brasil, o que se teme é o conflito, as pessoas diminuem um pouco as diferenças que existem, que são expressadas na forma que a gente fala, na maneira como a gente se comporta, por um medo disso gerar outros conflitos. Só que eles existem, estão aí para serem, de fato, só podem mudar a partir do momento que eles são vistos, né? E pode se lançar luz sobre eles. Como é que funciona, assim, como é que, olhando para essas duas realidades, Brasil e Estados Unidos, o aprofundamento desse tema, lá também há esse bloqueio para pensar, quando se pensa nos discursos, né, nos debates sobre isso, há esse bloqueio em relação a maneira como os movimentos se colocam, mais combativos e querendo chamar atenção para essa questão do racismo? Bom, nos Estados Unidos houve aquela fase mais radical do movimento, né, do meados dos anos 60 até os anos 70, mas ao mesmo tempo também continuou uma outra vertente mais, né, de integração racial, e vamos resolver essa situação através de coalizões, né? Até porque lá, né, como eu já falei, os números dos negros são menores, né? Então eles precisam de aliados, né? E aqui no Brasil, bom, mas aí também nos Estados Unidos um outro ponto de convergência é que hoje em dia, principalmente depois da eleição e reeleição de um homem negro para a presidência, as pessoas começaram a falar que não tinha mais racismo no Brasil. Então, esse é um outro ponto de semelhança com o Brasil, né? Não, acabou o racismo. Mas então, como é que isso acontece? É porque a pessoa não estudou, é porque a pessoa não sabe se comportar. Tão parecido com a situação do Brasil, né? E aqui no Brasil, essa coisa de conflito, se a gente pensar bem, o conflito é uma coisa latente, né? É constante. Mas ele era mais latente, porque... Por que não havia conflito? Porque a empregada que recebia super mal era como uma pessoa da família. Era um regime de semi-escravidão, porque ela dormia no serviço, ela morava num quartinho sem janela, ela podia ser abusada pelo dono da casa ou filho do dono da casa, era como uma pessoa da família, só que o reduto dela é a cozinha. Ou então as pessoas não falavam, né? Aquela pessoa morena, quem? Não, que eu não quero ofender. Se você não quer ofender ao chamar uma pessoa, se referir a alguém como negro, é porque você acha que negro é um insulto. Se você acha que negro é um insulto, isso é uma questão de racismo, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, hoje em dia, as pessoas são mais abertas a isso, né? Se discutir isso mais abertamente. Mas o conflito a gente vê todos os dias, com caso após caso de assassinatos de pessoas, e quando vai ver, eu pensei que ele fosse ladrão. Por que você pensou que ele fosse ladrão? Porque era negro. O Brasil é o país que mais mata negros no mundo, e se isso não é racismo, eu não sei o que é. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.